Irmãos, semana retrasada, na nossa EBD, na lição anterior, nós vimos a marca de uma igreja saudável chamada o Evangelho, correto? Hoje, como está diante dos irmãos, já vai ser projetado, houve também um probleminha ali para baixar o arquivo, nós vamos ver conversão. E na próxima semana nós vamos falar sobre evangelismo. Os irmãos vão perceber que há uma interseção de assuntos e temas entre essas três marcas. Até certo ponto, elas podiam muito bem ser condensadas em uma coisa só, porque o nosso objetivo, como inclusive é impossível não fazer referência, nós falamos algumas vezes também nossas palestras no acampamento, é mais uma vez apontar como não há nenhuma organização na face da terra, ou nenhum ofício ou capacidade de título humano que possa realizar o que a Igreja de Cristo e os seus membros fazem. Ok? O que nos leva também ao que nós já falamos aqui, que quando cristãos, ou principalmente como Igreja de Cristo, tenta copiar o que o mundo faz, até com uma forma de ser mais aceito, de impressionar, dá ruim, porque esse não é o nosso papel. O nosso papel não é copiar o mundo. Eu tenho muita dificuldade com o uso indiscriminado da palavra redenção, porque virou assim. O mundo faz carnaval, aí a gente faz o carnaval cristão porque a gente está redimindo o carnaval. Eu queria estar inventando, mas é isso essa é a linha de raciocínio das pessoas. O mundo faz uma coisa lá e a gente dá uma cristianizada no negócio, aí usam esse termo, nós estamos redimindo a cultura. Não sei quantos já ouviram essa expressão. E para mim, desculpa, isso é uma licença para você querer fazer tudo que você fazia na velha vida, mas agora com uma nova roupagem. Tudo bem, tu não vai vestir abadá, pelo menos não como vestia antes, não vai vestir roupas reveladoras, como acontece, né? Vai botar uma coisa mais tampada, mas você está simplesmente satisfazendo o que você gostava de fazer antes. E muitas dessas coisas que a cultura tem, meus irmãos, elas são irredimíveis, porque elas nascem, o nascedouro da onde elas vêm é carnal, às vezes até mesmo diabólico. Então não tem como você ficar... Aliás, a grande pergunta é, por quê? Deixa eu dar um paralelo para a gente aqui. Quando Deus instituiu o seu povo Israel, Deus não pegou os costumes das nações e disse assim, deixa eu dar uma melhorada aqui, deixa eu dar uma judaizada, já que não era cristão ainda na época, né? Aqui, ou divinizada, e eu vou pegar o que eles faziam. Não, Deus criou, inclusive o povo judeu era um povo extremamente festivo, os marcos do calendário judaico não eram de cerimônias, eram de festas. Festa dos tabernáculos, festa da colheita. Não, o povo adorava uma festa, e era festa. Muita comida, muita bebida, muita dança. O meu ponto, meus irmãos, é que Deus criou a própria cultura, vamos chamar assim, do céu para o seu povo. Como nós podemos fazer o mesmo, não é o meu ponto aqui. Mas você deve estar perguntando, o que tem a ver com esses três assuntos que você falou? Vamos começar pelo simples significado da palavra. O que significa conversão? Eu não estou me referindo a nada espiritual cristão. A palavra, o que significa a palavra conversão? Oi? Mudar de direção. Faça uma conversão à esquerda, ou uma conversão à direita, ou uma conversão em U para voltar, não é isso? Conversão é uma mudança de direção. Na verdade, você pode se converter a um monte de coisa. Talvez você usava Android a vida inteira, aí um amigo lhe convenceu, você se converteu ao iPhone, ou ao contrário. Você usava só uma marca de carro, você se converte a outra. De repente você descobriu um gênero musical novo que você não conhecia antes. Outro dia eu estava ouvindo jazz no carro e a pessoa falou, nossa, que música é essa? Música clássica? Aí eu, não, isso é jazz, deu uma aulinha de 2 minutinhos ali, essa diferença de um para o outro e tal, né? Jazz moderno, jazz clássico e tal. Não, qual é essa playlist? Um convertido ao jazz. Menos um para o não sei que universitário que nunca se forma e etc, né? A sofrência.
Deus livre, guarde. O ponto, meus irmãos, é que quando você tem alguma das conversões na experiência humana, você pode, vamos supor, 2 membros da minha família, né, jogam nos 2 times, tem um Android e um iPhone. Então não estão muito bem convertidos, não. Então, né, a nossa conversão é diferente. Aí ela é realmente de completo abandono da velha vida. Talvez seja interessante a conversão do casamento. Quando eu me converto ao casamento, eu estou abandonando 8 bilhões e sei lá de quantas de pessoas com a exclusividade de um. Vamos começar. Nossa frase inicial para sintetizar o que vamos ver é o seguinte: pela obra regeneradora do Espírito, o pecador nasce de novo e responde em arrependimento e fé, convertendo-se, ou se preferir, eu até prefiro, sendo convertido, com toda a sua vida, da auto-justificação para a justificação de Cristo, do domínio do ego para o governo de Deus, da adoração de ídolos para a adoração a Deus, e há muitas outras, das trevas para a luz, e assim por diante, né? Na nossa introdução aqui no próximo slide, vimos na lição anterior que quando a igreja não zela pelo evangelho verdadeiro, ele é substituído por dogmas e ritos humanos que, em muitas vezes, mascaram um coração convencido e não convertido. Vamos analisar alguns textos bíblicos e observar nesta etapa da jornada quais são as características de uma conversão genuína. Conta-se, tem um pastor muito tempo atrás, uma das antigas, em Londres, que um cara bêbado nas ruas de Londres chegou para ele e disse: pastor fulano, acho que era Hill, o sobrenome dele, eu sou um dos seus convertidos. Aí ele respondeu: certamente, porque se fosse um dos convertidos de Cristo, você não estaria assim. O ponto do pastor é que ele achava, aquele homem, que ele era convertido porque ele talvez gostava das mensagens daquele pastor, da igreja dele e tudo mais, mas de fato nunca passou por uma verdadeira transformação. Bem, eu coloquei nas redes sociais, irmãos, eu posso um slide que eu quero passar antes de entrar na nossa revista, eu coloquei esse post. Eu percebo que a interação, se você perguntar assim, qual é a sua pizza preferida? Milhares de pessoas teriam respondido. Eu estou sendo obviamente exagerado, mas teria ali algumas dezenas de gente respondendo. Mas se você for nesse post, não tem nem 10. Quando pergunta coisa séria, a não ser que seja sobre política, aí todo mundo quer dar um pitaco, pouca gente respondeu. Vamos lá. Evangelismo bem-sucedido é aquele. São 2 opções simples. A opção mais comum, mais popular, no qual a pessoa responde positivamente aceitando a Jesus. Então, alguém pensa, nosso evangelismo foi bem-sucedido porque X pessoas responderam positivamente aceitando a Jesus. O primeiro problema dessa expressão é que ela não existe na Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Pode procurar. Pode procurar. Aceitar a Jesus, nem como convite, nem como testemunho do que foi que eu fiz. Aposto o meu salário, pode procurar lá. Tem não. Qual é a segunda opção? No qual, o bem-sucedido é aquele no qual a mensagem de salvação é comunicada como exigindo arrependimento e fé na morte e ressurreição de Jesus, ou seja, independe dos resultados. Dá mais um clique, por favor. É óbvio que a letra B é a correta. O evangelismo bem-sucedido, ele parte da análise do que e quem foi proclamado, e não da resposta do outro. Na verdade, meus irmãos, quando alguém responde negativamente ao evangelismo, ele também é bem-sucedido porque ele está confirmando a dureza do coração daquela pessoa, desde que o evangelho de fato tenha sido pregado, o evangelismo tenha realmente acontecido. Viu como eu falei que a marca anterior a de hoje e a próxima tem uma interseção de assuntos aqui, ok? Então, tudo bem. Próximo slide. Também postei isso aí, ó. Na essência e primordialmente, do que somos salvos por meio da morte de Cristo? Você é salvo. Salvo do quê? Ou seja, do que podemos garantir que seremos salvos ao sermos alcançados por Cristo? Perceba a palavra garantir. Ok? Então você está pregando o evangelho, o que você pode colocar no seu enunciado, na sua propaganda? Você está passando esta proposta. O que você pode prometer, o que você não pode prometer?
Deixa eu dar um exemplo aqui com outra coisa. Eu estou lhe vendendo um carro. Eu posso lhe prometer que o carro vai estar em seu nome e que você vai dirigir o carro. Eu não posso prometer que esse carro não vai bater o motor, porque isso está fora do meu alcance. Eu não tenho controle sobre isso. A única coisa que eu tenho controle de vendendo o carro é que eu vou assinar a documentação e vai sair o meu nome, vai entrar o seu. É a extensão do meu poder de promessa. Você me pagou, eu lhe transferi o carro é seu, né? Acabou. Não posso prometer que não vai bater o motor, não posso prometer que não vai acontecer algum acidente de trânsito, não posso prometer que ele não vai ser roubado, furtado. Nada disso está sob meu controle. Então vamos pensar, irmãos. Antes de clicar, tá? Segura o gatilho. Eu posso ser salvo, ou podemos ser salvos dos nossos problemas? Sim ou não, irmãos? Não. Pode clicar. A qualquer momento. Lá vai. Não. Letra B. Eu sou salvo do inferno? Sim, eu sou salvo do inferno. Nós somos salvos dos nossos traumas? Não, de maneira nenhuma. Não somos salvos dos nossos traumas. A salvação pode curar alguns traumas, mas na proclamação do Evangelho você não tem como prometer isso. Vem a pessoa, por exemplo, da famosa do pessoal que vai para a guerra, né? Neurose de guerra, achei que chama aqui, é? Como é que é? Estresse pós-traumático. É porque eu só sabia de outra língua, mas enfim. Estresse pós-traumático. O cara vem lá, né? O cara joga um estalinho no chão e o cara já se joga, já treme todo e tal. Aí eu prego o Evangelho para ele. Aceita Jesus porque você vai ser curado do seu estresse pós-traumático. Eu posso fazer isso? Não. A pessoa é uma pessoa totalmente quebrada porque foi maltratada quando criança, tem problemas de confiança nos outros, tudo mais. Eu posso prometer que ela vai ser curada disso? Não. Eu creio que ela pode ser curada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, do Espírito Santo? Creio, mas é o processo. Eu conheci muita gente que na conversão já foi curada de muita coisa, inclusive de questões físicas, doenças. Mas isso não faz parte do pacote. Isso é graça de Deus na transformação, na redenção da pessoa. Letra D. Pronto, das nossas doenças, nós somos salvos, gente? Não. Essa confusão vem de onde? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Isaías capítulo 53. Isso é uma pobre compreensão do pensamento judaico. Uma pobre compreensão da ideia de doença na cultura e na religiosidade judaica. Estava quase sempre atrelada ao quê? Pecado. Então, se ele leva os nossos pecados, a razão, Isaías está pregando para judeus, certo? Para Israel. A razão dessas doenças vai junto, ok? Mas, obviamente, conhecendo a Bíblia toda, a gente sabe que não é a única. Letra E. Nós somos salvos da ira de Deus? Sim. Aliás, esta é a principal salvação que nós temos. Outro erro teológico. Na cruz, Jesus pagou o preço ao diabo pela nossa alma. Não. Nada era devido ao diabo. Essas ideias, meus irmãos, de yin-yang cristão, em que Deus está de um lado, o diabo está do outro. Tem até meme, né? Jesus fazendo queda de braço com o diabo. O diabo é doido de tocar em Jesus. Você quer para fazer uma queda de braço? Ele é diabo, mas não é burro. Ele não é o Deus do mal, ele não é a contraposição de Deus, irmãos. Ele é uma criatura. A gente não pode esquecer disso. Então, essa ideia de que existe um reino das trevas dominado por ele, e que é equivalente ao reino da luz, está numa tensão assim, e que ele é o Senhor do inferno. Irmãos, quem é o Senhor do inferno? Quem tem a chave do inferno? Jesus. Está lá em Apocalipse. É incrível, irmãos, como é que crente lê a Bíblia e vai acreditar em revistinha do Maurício de Souza. Porque foi lá que muita criança aprendeu, né, que a pessoa vai para o inferno e está lá o diabo, lá com o caldeirão, revistinha do Maurício de Souza, da Turma da Mônica e outras papagaiadas mais, né? Que mais, gente? Letra F. Vamos ser salvos das nossas dificuldades financeiras. Deixe de sofrer. Pode clicar, claro que não. Você veio enrolado até o cabelo, você veio mais endividado que dono do Banco Master para Jesus. Vai continuar endividado. Não tem para onde correr. Tem que encarar os seus problemas, as consequências das suas decisões.
O que eu já vi é que, uma vez convertido, uma vez a vida sendo mais centrada em um curto, médio ou longo espaço de tempo, a pessoa resolveu sua vida material. Porque ela era um cara gastador, não é mais. Era um pródigo, né? Porque a ideia, o pessoal acha que pródigo é aquele que volta. Não, a palavra pródigo significa gastador. Filho gastador, da parábola de Jesus. Era um pródigo, agora não é mais, e resolvido esse problema na sua vida. Letra G, da escravidão do pecado. Sim, Paulo fala claramente, não somos mais escravos do pecado para satisfazer a carne, o que torna o nosso pecado, irmãos, completamente responsabilidade nossa, enquanto que na velha vida era a inclinação que nós tínhamos naturalmente. E para terminar, pode clicar. Tem alguma outra coisa que você pode ser salvo? Não, são essas três coisas: inferno, ira de Deus e da escravidão do pecado. Somente, tá? Pode segurar que a gente não vai seguir por aí ainda não. Eu quis trazer isso para a gente porque, como eu falei para os irmãos várias vezes, eu fiquei uma década em uma única igreja, e não era uma igreja ruim, e não aprendi muito disso. Eu cheguei ao seminário, irmãos, com uma visão extremamente legalista em relação à vida cristã. Eu ainda não tinha absoluta certeza de que como era a salvação, por exemplo, no Antigo Testamento. Isso são os efeitos de uma igreja que não pontua as coisas mais importantes da fé constantemente. Em algum lugar na minha cabeça, eu ainda acreditava que os nossos santos do Antigo Testamento, os irmãos do Antigo Testamento, foram salvos por obediência à lei. Detalhe, Paulo fala claramente em Gálatas que pela observância da lei, ninguém é salvo. E como é que a gente não entende isso? Talvez, meus irmãos, por causa dos nossos líderes, no caso o meu pastor, que Deus o tenha, e o tem, né, já faleceu, e outros, a gente pressupõe que as pessoas saibam as coisas, entende? E eu creio que a gente precisa, de certa forma, explicar que a grama é verde, que não é alguma variação turquesa, não, ela é verde, não vem com inventança de moda, não. Não, ela é cor de musgo, pare com esse negócio, é verde. E aí você vai explicar os detalhes da sã doutrina. Por quê, irmãos? Porque isso vai influenciar como você entende o evangelho, como você vai evangelizar, próxima marca, e como você vai entender a conversão. Vamos caminhar, meus irmãos, aqui, página 38. Para aqueles que pediram, eu pedi mais 30 cópias da nossa revista. Acho que faltou fé no primeiro pedido. Vai chegar aí, acho que essa semana, na próxima, porque eu pedi pelo SEDEX, por essa empresa confiável e estável, estabilizada. Queria eu que fosse. Também queria que pudesse vender no Mercado Livre ou na Amazon, né? Bem, não foi por acidente que a natureza da verdadeira conversão começou a ser esclarecida ao mesmo tempo que o evangelho da justificação somente pela fé iniciou a sua restauração. Antes da reforma, muitos se declaravam cristãos apenas para afirmar o nome da família, da paróquia, da cidade e até da nação a qual pertenciam. A reforma levou a uma reapreciação da natureza radical da conversão cristã. A conversão não resultava de um rito de infância ou de membresia numa entidade política específica. Resultava de uma profissão de fé autoconsciente da obra justificadora de Deus em Cristo Jesus. Mark Dever, na página 152 de Marcos de uma Igreja Saudável. Você já deve ter ouvido falar, claro, de Jonathan Edwards. Ia falar do parceiro dele, né, o inglês, George Whitefield. Jonathan Edwards, ele, apesar de tudo que a gente conhece dele, ele é um pastor que teve um negócio interessante no currículo dele. Ele foi demitido da igreja dele. Eu conheço pastores que foram demitidos, irmãos, por problemas morais, éticos, e etc, etc. Também conheço alguns porque a igreja era extremamente carnal e não queria um cara que pregava o evangelho e tudo mais. No caso dele, foi uma questão peculiar. A membresia da igreja estava ligada a simplesmente você fazer parte daquela paróquia.
Eu já expliquei que esse termo não é um termo católico, não é um termo que os batistas usam, mas quando você tinha uma mesma comunidade ali e você não tinha Uber para te levar para congregar 30 bairros para aquela direção, você ia na igreja da paróquia. Era uma comunidade, uma igreja. Esta era a paróquia, ok? Eu sei que é difícil, que a gente acostumou ao longo dos anos a entender que paróquia, catecismo e outros termos, né, Eucaristia também, tudo isso é coisa de católico. Não, na verdade, simplesmente eles usaram, mas não nasceu, não foi exclusividade deles, jamais de la vie. Então, Jonathan Edwards começou a ensinar a igreja que deveria ser membro da igreja quem era convertido. Oh, que coisa incrível. Insistiu no seu ensino e foi pelos presbíteros da igreja e pela igreja demitido. E essa é uma história que você pode encontrar em qualquer biografia dele. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas não entendiam a necessidade de nascer de novo, de você ter a transformação da conversão que, em tese, é tão comum hoje em dia. Porém, ao longo do tempo, e é por isso que está no nosso material, isso acabou caindo em uma falta de compreensão. O que é de fato conversão? Lembra que eu mencionei que você pode se converter a usar uma outra coisa, outra marca, mas nem por isso vai abandonar a anterior necessariamente. Eu usei GM a minha vida inteira, mas me converti para a Volkswagen, mas eu vou manter um carro da GM e da Volkswagen. No cristianismo isso não existe. Você não adiciona Jesus, que esse é o grande problema talvez que vem acontecendo na cristandade hoje. As pessoas estão na vida muito ruim e colocam o tempero de Jesus, né? É sabor Jesus, né? É tipo Jesus, mas não é. E a vida continua praticamente a mesma coisa. Dá uma mudadinha aqui e acolá. Na cabeça deles, essa suposta conversão resolveu alguns problemas pontuais que eles tinham, mas de fato não trouxe real transformação. No material, qual é a diferença entre o cristão e o incrédulo? Infelizmente, às vezes parece que muitos que professam a fé cristã vivem nos mesmos pecados que as pessoas do mundo. Grande parte do problema é que há pastores e igrejas que se esqueceram da importância da conversão. Buscando crescer em número e desejando não parecer desamoroso, muitas igrejas recebem pessoas que afirmavam crer em Cristo sem considerar o que isso realmente significava. Então, meus irmãos, eu até entendo isso, né? Alguns pastores vivem em constante pressão da assembleia da igreja se a igreja não cresce. O que eu acho uma tremenda hipocrisia, porque a gente já sabe muito bem, falei neste fim de semana, que quem gera ovelha é ovelha. Se pastor gerar ovelha é um problema biológico aí, porque uma espécie está gerando outra. Pastor gera ovelha porque ele também é ovelha, mas não é a função principal. Na verdade, se você olhar em Efésios capítulo 4, a função principal de pastores, presbíteros, pastores mestres na igreja, é treinar e instruir os santos, é o sargento de treinamento, né? Para depois virar você e, pode ir lá, vai lá para a guerra. Agora ele vai junto, irmãos, porque de novo, ele é pastor, mas ele também é cristão. Mas essa ideia de sacerdote, infelizmente, curado ou tentado curar na reforma, nos últimos 500 anos foi paulatinamente voltando. Eu já lhes contei a história em que no prédio anterior, uma visitante veio me pedir que orássemos por ela, não lembro mais o assunto, mas era uma questão de família, doença e outras questões. E eu chamei um dos presbíteros da igreja na época, ele não está mais conosco, está no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Eu chamei até com uma forma de treinamento, né? Expliquei para ele, irmão, isso aqui é a situação dessa senhora, tal. Ela queria que nós orássemos. Vamos orar aqui, ore por ela. Aí ela, não, pastor, queria que o senhor orasse. Pegou? Porque a minha oração é que é poderosa. Quem é cético para orar antes, quando o pastor está presente? É assim, irmãos, que muito crente pensa. Será que você pensa assim? Será que você acha que a oração de um irmão é mais poderosa que a de outro? O poder da oração não está em quem ora, está em quem a recebe. Porque se assim fosse, gente extremamente imatura ainda, nova convertida, nem seria ouvido. Porque está começando a caminhada cristã. É óbvio que a fé tem um papel, porque ela é o que Deus recompensa,
mas é a soberania e a soberana vontade de Deus que entram em jogo em uma oração. Então essa ideia, meus irmãos, clerical, infelizmente prevalece no nosso meio também. Voltando, os padrões bíblicos da conversão foram substituídos por rituais externos, como repetir uma oração, já fiz e já pedi para fazer. Ir à frente, já fiz, já pedi para fazer. Levantar uma das mãos para aceitar a Jesus, já fiz, já pedi para fazer. Quem nunca, né? O problema em si não são essas ações externas, mas entender que elas representam a mudança interna que a Bíblia ensina sobre conversão. Pastor Edson Naves, que esteve conosco na nossa conferência teológica, Sola Escritura, aliás, foi a Sola Escritura, foi? Eu vi confundindo quem veio em qual. Aliás, eu estou achando que não, ele veio na disposição bíblica, não foi? Enfim. Foi então. O pastor Edson Naves conta essa história, irmãos, há muitos, muitos anos atrás, que essa senhora apareceu do nada. Pensa na aristocracia da cidade dele. A mulher chegou assim, todo mundo sabia quem era. Uma senhora de idade, mas era matriarca, né, da família tal. Chegou lá, aquela que morava lá no alto da montanha, naquela mansão. Todo mundo sabia quem ela, chegou bem vestida, né, uma senhora de idade, mas muito bem vestida. Enfim. E aí teve o culto. E no final do culto, o pastor Edson fez eu não gosto realmente da palavra apelo, mas um desafio à conversão. Convite. E algumas pessoas vieram à frente, veio ela. Então, os jovens atenderam os jovens, os adolescentes atenderam o adolescente, e na falta de uma pessoa, ele sentou do lado e disse, e a senhora? A senhora hoje, o que a senhora desejou fazer aqui, por esse gesto, por esse ato? Aí ela disse, pastor, então, eu não preciso de nada, eu tenho tudo, mas eu acho que eu estava precisando de uma religião, porque eu sou uma pessoa muito boa, mas sempre há espaço para uma melhora, né? Então eu precisava de uma religião, para dar uma completada aí. O pastor respirou fundo e disse, isso é o que a senhora pensa da senhora, né? A senhora quer saber o que Deus pensa da senhora? Bíblia nela. 10, 15, 20 minutos depois, não sei bem o tempo, ela estava em prantos, aí de fato, entregando a vida a Jesus. Eu creio que ela foi aquele culto mesmo, já de caso pensado, então ela simplesmente esperou o culto acontecer, né? E no final, ouvindo o que foi convidado, ela foi à frente. Ela não entendeu nada da mensagem, não prestou atenção em nada do que foi pregado, porque eu também não acho que o pastor Edson Naves iria pregar algo raso, conhecendo, mas ela não, pouco importa o que ele falou. Mas quando ele falou na cara dela, um a um, aí ela prestou atenção. E aí, de fato, o Espírito Santo fez uma obra. Por quê? O gesto em si, irmãos, tem sido tomado como suficiente. Nós recebemos uns americanos muitos anos atrás no Rio de Janeiro, e eles tinham umas fichas já em português, e a gente fez muitas visitas, né? Aí eles vieram, falavam, a gente traduzia, falava e traduzia, e aí vinha, diante disso, você não quer entregar sua vida a Jesus? A pessoa, sim. Aí, xizinho no sim. Tempos depois, a gente foi ficha por ficha. Irmão, tinha dezenas e dezenas de fichas. Aliás, isso já aconteceu também aqui, com uma iniciativa, um impacto de evangelismo que fizeram ali na Praça das Águas. Recebemos dezenas e dezenas de fichas. No caso lá do Rio de Janeiro, né, anos atrás, muitos anos atrás, 10%. 10% estava depois na igreja, ou quis um estudo bíblico, algum acompanhamento de alguma forma. A maioria estava sendo apenas educado. No caso aqui de Boa Vista, a nossa igreja ainda estava lá na Vila Herói. Ninguém ficou. Recebemos também dezenas de fichas, fomos visitar uma por uma. A maioria dizia, eu não tenho tempo, não entendi que era isso. Eu já estou satisfeito com o que eu fiz. Ninguém quis, absolutamente nada, nada. E isso, meus irmãos, é prova de que não houve verdadeira conversão. Entende, meus irmãos? A conversão não significa que a pessoa que se converteu, aí vai sair pregando, né, do púlpito e fazendo coisas. Os interesses da pessoa mudam, as paixões da pessoa mudam.
As inclinações da pessoa mudam. Ela quer saber mais desse Deus, ao qual ela sinalizou positivamente. Isso não acontecia de maneira nenhuma. Por quê? Porque estão se confiando em ritos externos. Mas então, o que é conversão? Será que é afirmar apenas crer em Deus? Tiago afirma que não, que até os demônios fazem isso. Inclusive, os demônios vão além, eles tremem. Tiago 2, versículo 19. Será que é só concordar mentalmente com a mensagem cristã e afirmar que Cristo é o Senhor? Jesus diz que não, que muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, mas que ele nunca os conheceu. Está em Mateus capítulo 7, já passamos por este texto na nossa exposição da noite. Será que é ser membro de uma igreja? Não, pois Paulo fala sobre falsos irmãos em Corinto, 2 Coríntios capítulo 11. Então perceba, meus irmãos, a gente está às vezes confiando em marcas externas, certo? O que a pessoa fala, porque a pessoa congrega. E se você lembra bem, está aqui no nosso estudo também em algum lugar, o próprio Paulo vai falar aos de Corinto, verifiquem se vocês estão na fé. Agora para pensar, meus irmãos, se os irmãos do primeiro século, debaixo primeiro de perseguição judaica e depois de perseguição romana, tinham que verificar se estavam de fato convertidos, imagina o brasileiro 2026. Imagina você que a única perseguição que você experimentou na vida era o coleguinha da escola que chamava você de Bíblia, chamava você de pastorzinho. Já foi chamado de pastorzinho quando você era adolescente na escola? Sabe porque você era crente? Bíblia, pastorzinho. Meus apelidos eram mais por causa de coisa física, né? Filé de borboleta, 4 olhos e tal, mas também tinha isso daí. Mas com o tempo, pelo menos a minha experiência, eles passaram a me respeitar. Porque viram que não era exatamente aquilo que eles pensavam, pelo menos os meus amigos mais próximos, né? Então, irmãos, quais são as marcas de um cristão? O que acontece na conversão? Vamos para a nossa discussão aqui. Quais diferenças você acredita que deveria haver entre o cristão e o incrédulo? Bem, para quem cresceu nos últimos 40 anos no Brasil, você sabe muito bem que tentaram marcar a diferença entre o mundo e a gente com roupa, por exemplo, né? Especialmente algumas denominações específicas. Quando eu cheguei no seminário, que nós estudamos, não podia usar barba. Porque uma denominação específica, que eu não sei nem qual é, proíbe usar barba. Como o seminário é interdenominacional, meio que para não pisar no calo de ninguém, a barba era proibida. Tinha 2 exceções, um professor e um aluno, porque tinha um problema de pele grave com espinhas, e fazer a barba todo dia era literalmente uma tortura. Então eram os únicos 2 que eu me lembro que tinham barba. Isso até onde que eu me lembro caiu. Mas meu ponto, meus irmãos, é que as pessoas fazem essa divisão do externo. Agora veja bem, eu não estou dizendo que o externo não é importante. A forma como a gente se veste comunica muito sobre a nossa ética, sobre a nossa moral. O problema é que complicou-se, né? Você só é crente mesmo se você usar a camisa aqui, certo? E a saia lá embaixo para as mulheres, porque senão... Eu concordo, irmãos, tá tipo 8 ou 80 em alguns lugares. Interessante, irmãos, que quando os cristãos da China, que vivem debaixo de perseguição e tudo mais, chegam em Singapura, que é uma nação livre, né, de influência britânica, inclusive a língua comum é inglês, mas que tem grande população chinesa, indiana e outros mestiços aqui e acolá mais misturados, enfim. Mas quando os chineses cristãos da China fogem e vão para Singapura, o relato que o irmão me falou lá é que é um grande escândalo. E eu vi por quê? Porque eu fui numa igreja lá, e desculpa, mas tinha umas irmãzinhas que eu estava quase perguntando a ela, você vai para a igreja ou para o cabaré? Incrível! Ou seja, parece que a gente não sabe usar a nossa liberdade cristã. Esse é o argumento, irmãos, de quem defende o legalismo. O ser humano não sabe usar a sua liberdade cristã. Agora, é bom entender, irmãos, que legalismo é quando, ao pé da letra, é quando você acredita que por fazer isso, você é salvo, ok? Não é só regrinha. Senão a gente viveria numa anarquia, certo? Ou esqueci o nome agora, quando você não tem norma, você não tem regra, ok? O ponto, meus irmãos, é que não é não ter regras. A gente precisa de determinadas regras. Agora, nosso
retiro tinha lá o que você deveria fazer em relação ao rio, em relação a uma coisa ou outra. Tinham regras, regras não são um problema. O problema é que às vezes as pessoas dizem assim, se não tiver regra, o pessoal não anda em santidade. E quem disse que regra produz santidade? Nas meninas mais escandalosas e mais foguentas que eu conheci na vida era da Assembleia de Deus. A saia estava lá embaixo, mas por dentro ela estava... Não adianta, meus irmãos, regra não transforma coração. O povo de Israel tinha 600 e tantos mandamentos, regra não faltava. Mas o que o Senhor falou sobre eles? Esse povo honra-me com os lábios, mas meu coração estava longe de mim. Sexta-feira para sábado, uma maravilha, lá na sinagoga, ou no templo, né? quando a sinagoga não existia. Mas durante a semana, várias das críticas que eles recebem ao longo do tempo, perceba bem, nem sempre era porque o sacrifício não era feito, porque o templo não estava sendo cuidado, isso também aconteceu. Mas a maioria das críticas dos profetas ao povo de Israel era por imoralidade, injustiça social, avareza, olha aí. O que demonstra, meus irmãos, que acima de regras, a nossa vida cristã, olha lá, qual a diferença entre o cristão e o incrédulo? Ele é um ótimo patrão, ele é um ótimo funcionário, um lado e outro. De onde eu estou tirando isso, irmãos? De Paulo. Ele é um ótimo marido, ele é uma ótima esposa, ela é uma ótima esposa. É isso que Paulo fala. Ele fala 3 capítulos, perdão, sobre doutrina em Efésios. Do 4 em diante, ele começa a falar o que é viver de modo digno do chamado que temos. Ainda que isso não redunde em salvação. Até porque tem determinadas religiões, como por exemplo, nem sempre, mas o espiritismo kardecista tem um alto padrão ético. A maçonaria tem um alto padrão ético. Mas é tudo o diabo. Não adianta nada. Então não é alto padrão ético, meus irmãos, é porque a minha ética, a minha moral, meu testemunho é elevado a excelente. Então, irmãos, na verdade, esse é o assunto que eu tenho falado repetidas vezes nos últimos meses. Se as pessoas no seu trabalho têm um testemunho negativo de você, meu irmão, se arrependa. Você é uma vergonha para o Evangelho. Se você manda ou pede para alguém bater o ponto no seu lugar, se você leva suprimentos do trabalho, se você falta e mete atestado porque está com dor na cutícula, arrependa-se, isso não é conduta cristã. Aí a gente vem para o domingo e vem cantar. Qual a diferença? Se nosso comportamento é igual ao comportamento do mundo. Na forma como lidamos, irmãos, um dos lugares onde nós mais interagimos com as pessoas, que é o mercado de trabalho, é decisivo sobre a nossa conduta cristã. E é claro, vai para a nossa família também, onde temos o segundo maior convívio, talvez, por causa do número de horas. 2, que seria um falso convertido? Bem, aquele que professa uma coisa e vive outra. E não é apenas, meus irmãos, em relação a maus testemunhos, né? Teve um episódio da nossa família interessante, a família toda entrou num avião, porque um tio meu ia ser honrado lá em Brasília, né? E tal, e foram para lá. Ele conseguiu o avião, que ele era da Força Aérea e tal, enfim, foram para lá. E no voo de ida, de volta, eu não lembro bem, teve uma enorme turbulência, mas aquela que você chacoalha o martini, né? Já está pronto para servir para o 007, porque já chacoalhou tudo, você não tem um cinto, você ia voar. O soldado do lado de uma senhora de quase 90 anos, estava já pedindo para todos os santos, para todos os deuses, pedindo para tudo, nervoso, chorando. Soldado. Os parentada tudo desesperada, e lá estava a minha avó. Tranquila. Passada a turbulência, perguntaram para ela, alguém perguntou, não lembro, não sei se foi minha irmã, alguém perguntou como é que ela podia estar tão tranquila diante do cenário que estava ali. A resposta dela foi simples. Que tipo de crente eu seria? Se eu ficasse nervosa, se tivesse medo da morte, que tipo de crente eu seria? Então perceba, meus irmãos, não é só mau testemunho de ética, moral e tudo mais, é como nós vivemos a nossa vida. Diante do perigo, diante das situações que acontecem.
Essa outra irmã morava perto do cemitério lá na Ilha do Governador. Essa é engraçada demais. E ela vinha sozinha, tarde da noite, beirando o muro do cemitério, morava depois do cemitério, né, nas casas ali, e veio o bandido. Ela tinha uma correntinha dourada, que não era, acho que não era nem chapeado, era só uma correntinha dourada. E o bandido, perdeu. E pediu para ela a correntinha. Ela falou, meu filho, isso aqui, tentou argumentar e tal. Bem, no convencido, ela disse, tudo bem. A irmã Margarida falava com você por cima dos óculos, assim. Ela falou assim, meu filho, não tem problema. Eu não sou deste mundo. Reza a lenda que o bandido está correndo até o dia de hoje. Do lado do muro do cemitério, ela me vem com essa. Ela é uma figura, são irmãs da minha infância, da minha adolescência, né? Essa postura, meus irmãos, apesar de, obviamente, ser cômico o que ela falou, mas é real. Ou nós somos ou não somos deste mundo. Isso vai determinar, irmãos, quando recebemos más notícias. Eu estou com uma cunhada do meu pai, né? Minha tia, mas é a cunhada do meu pai, meu tio já faleceu. Entre a vida e a morte em Brasília. Já bastante idosa, meu pai fez 80, ela deve estar batendo os 87, 88, eu acredito. E como você reage a esse tipo de coisa? Ok, é uma pessoa já bem idosa, né, e tal, né? Entre aspas, como meu irmão falou, é o curso natural das coisas, mas nem sempre é assim, porque há 30 anos atrás, quando ela e meu tio se converteram, a notícia ruim foi o meu priminho de 4 anos com leucemia. E foi a doença e posterior morte dele que quebrou de vez o coração duro dos meus tios e eles vieram para Cristo. Então veja bem, meus irmãos, a vida, como diz o ditado, é dura para quem é mole. E o crente não pode ser mole. Nós vamos receber más notícias o tempo todo. Como os puritanos falavam, esse aqui é um vale de lágrimas. Agora, o que é bom a respeito dos vales? Ele só é vale porque ele está cercado por montanhas. A gente vai subir. Passa pelo vale e depois sobe a montanha. Só que alguns de nós queriam que botasse um teleférico, né? E fosse direto para o pico da montanha, sem passar por vales e todas as coisas que acompanham esta nossa existência. Ainda bem que nosso Deus não assim permitiu, né? 5 minutos de intervalo, irmãos, e voltamos depois, página 39. Bem, nosso primeiro número aqui na página 39, lê-se conversão, novo nascimento, ok? A conversão é uma mudança tão dramática que exige a intervenção de Deus, o Espírito Santo. Na conversão, o Espírito de Deus outorga as duas graças gêmeas, o arrependimento e a fé. Há pecadores que se voltam do pecado para Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Aniabue, página 65. Nunca soube pronunciar o nome desse irmão. Nome africano às vezes quebra a língua da gente, né? Porque é complicado. Aniabue. Sei que ele prega muito bem, mas falar o nome dele sem falar não. Já tive com ele já as 2 vezes na Fiel. Bem, eu quero enfatizar, meus irmãos, nessa frase, que ele chama de graças gêmeas. O homem está morto, o homem é escravo. Essa é a condição do homem sem Cristo. Morto não tem ação, não crê. Escravo não tem liberdade para fazer o que quer. Então, nós cremos pela palavra de Deus, Efésios capítulo 2, que tanto o arrependimento como a fé são graças, são ações de Deus na vida do ser humano. Ok? Seguindo, para compreendermos corretamente a conversão, precisamos entender primeiro o que a Escritura diz sobre o homem caído. Por causa da queda de Adão, os homens, texto, se tornaram pecadores e, outro texto, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, Romanos 5, 18 e 19. O homem está corrompido e culpado. Fomos concebidos em iniquidade e nascidos em pecado, como diz o rei Davi no Salmo 51, versículo 5. Estamos mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, o diabo, a inclinação da carne e dos pensamentos caídos, como eu falei
a Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Nosso coração é duro, resistente a Deus, extremamente enganoso e desesperadamente corrupto. Efésios capítulo 4, 18 e Jeremias 17, 9. Nossa mente está obscurecida de entendimento e insensível. Efésios 4, 18 e 19. Cegada pelo diabo. Famoso texto de 2 Coríntios 4, 4. Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A nossa mente é incapaz de aceitar as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 14. Amamos as trevas porque nossas obras são más. João 3,19. Somos escravos voluntários do pecado. João 8,34. Romanos 8,7, inclusive, diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Resumo desse primeiro parágrafo, meus irmãos. A queda não foi um trupico, não foi um tropeção, não foi uma deslizada, nada disso. Infelizmente, eu não sei se você já creu assim, eu já criei assim na prática. A gente fala uma coisa, mas pensa outra. A gente repete a queda do homem, Gênesis 3, Gênesis 3, Gênesis 3. Mas na prática, a gente acha que ainda há bondade inata no ser humano. Então perceba, vamos separar as coisas aqui, irmãos. Por exemplo, via de regra, pais e mães cuidam dos seus filhos. Isso é algo que Deus colocou em nós. Ok? Grande mérito. A minha gata e o cachorro faz a mesma coisa. Isso é parte da nosso mandato biológico, cuidar do que a gente gerou, ok? Mas isso acontece todas as vezes? Não. Porque algumas vezes, espero que sejam algumas, a maldade inata do ser humano passa por cima de algo que Deus colocou na nossa natureza. 100% dos seres humanos são incapazes de um ato de bondade? Claro que não. A gente, às vezes, vê alguém passando uma necessidade e atende aquela necessidade, ou socorre aquela pessoa, assim por diante. A gente vê essas coisas na internet, às vezes. Agora, eu acho interessante o que você vê nos comentários desses vídeos ou posts. Quando, por exemplo, num lago lá no Canadá, um homem amarrou uma corda e entrou na água gelada para pegar uma criança que o gelo onde ela estava já tinha se quebrado, ela já não estava à deriva porque estava, né, entre pedaços de gelo. Perdão, mas ela não tinha como sair de lá. Ele foi até a criança e trouxe, correndo o risco ele mesmo de ter uma hipotermia, enfim, água geladíssima. Os comentários sempre são assim, irmãos. Fé na humanidade restaurada. Significa o quê? Que a humanidade não crê nem em si mesma. E aquele pequeno ato de bondade foi suficiente para a pessoa dizer, está melhorando. Mas aí ela liga o noticiário e a fé dela vai embora novamente. Porque nós somos, meus irmãos, infelizmente, isso aqui que está nesse parágrafo. O ser humano não existe aquela ideia do ser humano estar buscando Deus. Nós já explicamos isso aqui em várias vezes. Romanos capítulo 3, não há um justo, nem sequer um, não há ninguém que busque a Deus. Não, pastor, eu fui em 10 igrejas até que eu encontrei a Jesus. Entenda, meu irmão, Deus utilizou algo que existe no ser humano também, que é a necessidade de estar em contato com o seu lado espiritual. Isso até o ateu tem, só que a religião dele é o ateísmo. Por mais que ele vai espichar, reclamar, dizer que não é. Se você vê o que ele crê, o que ele acredita, para usar outra palavra, você vê que ele não tem provas, que ele não tem fundamentação lógica muitas vezes, mas ele acredita. E mata e morre por aquilo ali, desde que seja para não dar o braço a torcer que existe um ser superior, Deus, ou o que quer que seja. Essa é a religião dele. E você estava sentindo uma falta na sua vida. Pela graça e misericórdia de Deus, você bateu na porta certa. Você foi ao culto correto. Deus conduziu isso. Sabe por que eu sei disso? Porque tem um monte de gente que estava na mesma peregrinação espiritual que você estava, e hoje está no shintoísmo, que está no budismo, que está no islamismo, que, diga-se de passagem, não faz sentido nenhum. É só ler o Qur'an, você vê que a religião da paz de paz não tem nada. Aliás, a palavra Islã significa, alguém sabe? Submissão. Ótimo marketing para uma religião, né? Submissão. Mas a pessoa foi lá e ela o que? Ela se encontrou
Ah, pastor, então quer dizer que eu vim aqui, eu apenas humanamente me encontrei? É isso que a gente está discutindo aqui. Pode ser, meu irmão, que você tenha entrado um dia em uma igreja, uma comunidade cristã, e porque a sua vida estava tão ruim, você achou, bem, aqui está melhor que lá. E aí eu me encontrei. Pode ser. Ou pode ser que você de fato tenha sido convertido por Cristo Jesus e nascido de novo. Essa é a importância, meus irmãos, do evangelho claro, transparente, que exige mudança, que exige transformação provocada e produzida de dentro para fora pela obra do Senhor. Caso contrário, a gente fica no primeiro parágrafo e não saiu dele ainda, mesmo que esteja congregando em uma igreja, e mesmo que seja uma igreja boa. O texto diz, no final do parágrafo, né, que a lei de Deus, que a nossa carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Continuando, nem mesmo pode estar. Que palavras duras. Não há condição daqueles que estão na carne saírem por si mesmos desta inclinação de inimizade contra Deus. Isso mostra que, se algo vai mudar, então a iniciativa não pode vir do ser humano. A mente do homem caído rejeita Cristo. Seu coração ama o pecado e despreza Deus. Não é uma simples decisão ou um esforço da carne que vai mudar essa situação, essa direção, ou situação mesmo, irmãos. Então veja bem, essa é uma das razões porque tanta, entre aspas, pregação do Evangelho, ela é amenizada, ela é eufemística. O que é um eufemismo? Você dá uma diminuída, né, no peso da coisa. Quer ver um eufemismo? E nós somos escravos de Cristo. Não, servos. A palavra grega significa a mesma coisa. Porque o servo era escravo naquela época, não mudou nada. Mas servo é um negócio, né? Estamos aqui recebendo servo de Deus. O que deveria ser um negócio para trazer o cara à humildade, está exaltando o camarada. Agora, quer ver só? Estamos aqui recebendo mais um escravo de Cristo. Não mudou? Porque esse é o significado da palavra. Servo virou título de grandiosidade, de magnitude. Mais uma distorção. Porque o evangelho não está sendo pregado como deveria. E o esforço da carne está sendo colocado às vezes como algo válido na conversão de alguém. É ele que precisa agir, meus irmãos, não há como ser feito de nós. Agora, preste bem atenção, igreja. Quantas e quantas vezes a gente já falou que a conversão é obra do Espírito Santo? Não é verdade? Então perceba, irmãos, como que a gente crê na letra da declaração de fé, da confissão de fé, que não importa, ou da EBD, a gente crê uma coisa, mas quando a gente vai para a prática, a coisa muda de figura. A gente começa a sutilmente crer. Entenda, meus irmãos, a carne, ela adora um holofote. Ela vive por isso aqui, ó. Ela quer tapinha nas costas, ela quer fazer alguma coisa. É por isso que o cristianismo, verdadeiramente pregado, não é uma coisa abraçada com prazer. Porque você diz para a pessoa que ela não vai fazer nada, ela não tem mérito algum, ela não é ela que está no foco. Ela pode até dizer, é verdade, tudo para Deus, mas a carne está dizendo assim, eu não gostei disso não. E eu, nessa história? Não participo de coisa alguma? Não. Porque é de você que a gente está sendo curado. Da natureza pecaminosa, que nos afasta tanto de Deus. Então, para isso acontecer, meus irmãos, parágrafo, Deus precisa agir poderosamente. Se o que nasce da carne é carne, então precisamos nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de novo, que é o que Jesus explica para Nicodemos em João capítulo 3. Enquanto estávamos mortos em nossas transgressões, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, Efésios 2:5. Esse novo nascimento não vem de nós, mas é pela graça que somos salvos, pelo movimento soberano do vento do Espírito. Texto novamente de Tito, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele, Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Perceba, meus irmãos, essa aula não é sobre coisas novas.
É sobre nós reafirmarmos o fundamento mais básico e, desculpe a redundância, mais fundamental da nossa fé. Isso precisa ser reafirmado. Porque nós vivemos, irmãos, em um paradoxo, ok? Em que tudo é a obra dele, mas isso não significa que não há absolutamente nada que o homem vá fazer ao longo da sua caminhada cristã. Então, a operação da graça nos capacita a fazer aquilo que o agrada. Só que tem se invertido. Faça alguma coisa para agradá-lo e você vai receber a graça. Não é assim que a gente vê muitas vezes muita pregação? É por isso que a mentira da prosperidade pelo dízimo e pela oferta capta as pessoas. Deus vai te abençoar. Dê tudo que você tem. E as pessoas de fato estão dando tudo que têm. Inclusive transferindo bens por escritura e tudo mais. Porque o pregador garantiu que Deus vai dar mais. Não é o negócio da China? Porque eu aplico meu dinheiro, ganho 1%, 1,2% ao mês. Mas se eu aplicar no reino, meus R$1.000 viram 10 mil, 20 mil, 30 mil, porque Deus vai me abençoar. Esse gancho, meus irmãos, dessa pregação, está fixado aonde? Na carne da pessoa, no orgulho da pessoa, na ganância da pessoa, tudo. Elementos que vêm através da natureza pecaminosa. Porque ela, infelizmente, não é entendida como sendo esse dano que existe no nosso, vamos chamar assim, DNA espiritual, ok? Nessa obra de salvação da nova aliança, Deus concede novo coração, sensível e não mais resistente. Está lá em Ezequiel 36, né? Um novo coração no lugar do coração de pedra, com a lei gravada dentro dele, Jeremias 31. E resplandece sobre ele a sua luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Deus nos dá coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir as maravilhas da salvação, Deuteronômio 29. Deus nos faz de novo, nos cria em Cristo Jesus, para andarmos agora não segundo a carne, não segundo o mundo, não segundo o diabo, mas no caminho das boas obras que Ele nos preparou de antemão, que é o finalzinho dessa perícope, né, desse contexto de Efésios capítulo 2. Somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras, versículo 10. Olha que a lógica, meus irmãos, a ordem está aí. Né? Mortos, salvos, agora servos ou operantes em boas obras. E o pessoal inverte tudo, coloca as boas obras lá. E interessante, essa semana eu vi um vídeo de uma jovem supostamente defendendo, segundo ela, definitivamente a fé católica, nos acusando de pregar uma fé sem obras. Certamente ela nunca leu nenhum reformador, e muito menos um bom autor protestante. Nunca foi pregado isso. O que se prega é que não importa o que você faça, você pode fazer, usando o linguajar, todos os sacramentos. E vai bem sacramentado para o inferno, porque não encontrou a Cristo como Senhor e Salvador. O ato externo, irmãos, não opera mudança nenhuma. Não é isso que a gente ensina quando a gente fala aqui sobre o batismo? A gente insiste que é para saber se a pessoa espera receber alguma coisa a mais pelo batismo, né? Eu era um crente B2, aí depois do batismo eu passo pelo menos para um A5, pelo menos já está na letra A, né? Já rumo à progressão. Meus irmãos, essa falsa teologia da performance, ela está arraigada na nossa natureza pecaminosa. Tem muito a ver, às vezes, com a criação infantil. Se papai gosta mais de mim ou menos de mim, porque eu sou mais obediente ou menos obediente. Não é o que o filho mais velho respondeu ao pai? Meu pai, sempre estive aqui trabalhando, fiz isso, fiz aquilo e tal. O senhor nunca me deu nem um cordeirinho para dividir com os meus amigos aqui, fazer uma festa. E vem esse teu filho gastador, pródigo, você mata o novilho cevado e tarará. Ele achava que ele devia ser mais amado, mais recompensado pelo que ele fazia. Aí o pai responde o quê? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Meus irmãos, como dizia uma música da década de 90,
tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A música não está se referindo, obviamente, àquilo que ele conquistou por ser Deus, o nome acima de todo nome, etc. Só que, às vezes a gente ouve uma música como essa, ou uma afirmação como essa, e acha que por ser assim ou assado em termos de fidelidade, eu devia ter mais dinheiro, mais paz, mais saúde. E a vida cristã não funciona assim. Às vezes você vai nadar com os amigos com 15 anos em um lago atrás da sua casa, vai bater sua cabeça em uma pedra e vai ficar tetraplégica nos últimos 60 anos da sua vida. Como aconteceu com a irmã que já contei tantas vezes aqui, a Johnny. A gente tem que quebrar, meus irmãos, esse ídolo de performance e recompensa. A gente tem que entender que tudo que recebemos, irmãos, não há um pingo de merecimento nisso. Nada. Quando que eu vou entender isso? Quando que nós vamos entender isso? Quando que nós vamos parar de corromper a palavra graça? Porque ela é graça, mas eu continuo botando preço. E faz até música, né? Estou pagando preço para ir para o céu. Porque a gente não entendeu ainda a extensão da graça e a extensão do nosso imerecimento. É com o entendimento dessa gloriosa obra divina que Jeremias clama: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Lamentação 5:21. Jeremias reconhece que a verdadeira conversão é obra sobrenatural de Deus, que apesar de sermos nós que nos convertemos, é Deus quem nos concede a conversão. Sua cabeça girou agora, né? É o Senhor que concede arrependimento para a vida. Atos 11:18, literalmente está escrito isso. E fé em Cristo, Filipenses 1:29, Efésios 2:8. De fato, nascemos da vontade de Deus e não da vontade do homem, João 1:13. Nosso ponto aqui, meus irmãos, que temos que entender é que o paradoxo da responsabilidade humana e da ação divina existe sim. Mas ele parte do princípio de que a minha incapacidade é suprida pela capacidade de Deus. E a minha incapacidade é debilitante. Eu não tenho como mover 1 metro. Não tenho como sair do lugar. Estou assistindo um programa, um seriado, em que ele está começando a lutar com os primeiros sintomas de Parkinson. E de vez em quando ele tem um travamento das pernas. E do nada ela volta a funcionar. E aí ele teve uma briga com a filha saiu de casa, bateu a porta, aí ele chamou a filha e ia sair. Pelo nervosismo, atacou o sintoma. Ele não se movia. Aí ele entra uma tremenda frustração, né? Não sai do lugar, esmurra a parede e tal, derruba o vaso, mas a perna não mexe. Ele é incapaz de se mexer. E somos nós. Somos espiritualmente, neurologicamente incapacitados de fazer. Aí Jesus faz por nós. A graça de Deus nos capacita. Rapidinho, irmãos, nossas perguntas para a gente seguir adiante. É possível o homem ir a Cristo pelos próprios esforços? Nós já vimos claramente que não. Isso é ação de Deus. Deus move circunstâncias e Deus move corações para nos levar até Ele. Ele molda a nossa história, muda a nossa história. É um telefonema, é uma situação de saúde, é o que for, para que possamos chegar até Ele. Pastor, e quando a pessoa é dele e resiste? Vai apanhar. Às vezes a vida vai ficar difícil, até ele chegar até aquele ponto de se dobrar diante do Senhor. Deus, meus irmãos, não vai abrir mão dos seus escolhidos só por causa da dureza do coração dos mesmos. Deus vai trabalhar a vida dessa pessoa até quebrar a dureza daquele coração. A nossa oração precisa ser nesse sentido. Senhor, continua insistindo na vida de fulano, até que aquele coração seja quebrado. 2, Pedro diz que somos regenerados mediante a palavra de Deus, como semente que gera vida. 1 de Pedro 1. Se é Deus que nos concede a conversão, e se Ele faz isso por meio da palavra que é evangelizada, devemos ter mais ou menos confiança ao anunciarmos as boas novas. E aí, meus irmãos? Eu diria depende, sabe por quê? Porque ali diz, Ele faz isso por meio da palavra que é evangelizada. Então, a minha confiança deve estar se eu de fato estou anunciando a palavra. Se eu estou fazendo marketing de Jesus, venha para Jesus, seus problemas acabaram. Tenha confiança nenhuma, porque não há evangelho.
Mas se eu tenho consciência que eu preguei o evangelho, eu tenho que parar, meus irmãos, com essa tentativa na minha mente, dizer assim, como é que eu falo com fulano e tal. Às vezes a gente fica preocupado tanto em qual estratégia a gente vai usar, que método a gente vai usar, que o conteúdo escapa. O método da estratégia tem o seu lugar. Não tem problema com isso. Jesus, Paulo, usou formas diferentes de comunicar a mesma verdade. Paulo não falou no Areópago, em Atenas, da mesma forma como falou entre os judeus. Mas o conteúdo estava lá. Ele anunciou a Cristo e esse crucificado, como ele mesmo escreveu. Às vezes, meus irmãos, a gente está tão preocupado com a salvação de alguém que atrapalha. Porque se não há o evangelho, não, pastor, mas eu pensando aqui, uma vez eu fiz um péssimo trabalho evangelizando, eu reconheço, falei nada do que eu deveria, e a pessoa se converteu. Irmão, eu sinceramente, eu arrisco dizer que a pessoa se convenceu. Você foi bastante convincente, porque a necessidade da pessoa estava lá. Se tempos depois Deus fez uma obra na vida da pessoa, aí já é outra história. Vamos entender o que eu quero falar? Você foi até uma pessoa e você endereçou o problema da pessoa, a doença, o diagnóstico, o problema de família, o divórcio, o filho que está nas drogas, sei lá o que, você endereçou o problema e a pessoa veio. Quem não vem? Você está jogando a boia, dizendo, né, seus problemas acabaram. E aí, na soberania de Deus, depois, ouvindo o evangelho, ela vai se converter. Nós tivemos uma enfermeira em nossa igreja, que apareceu no nosso ambiente de trabalho, completamente desesperada. E aí nossa igreja se reunia a 200 metros, mais no auditório do Instituto Evaldo Lodge, na Capitão Júlio Bezerra. E ela foi. E logo tomou uma decisão. Por quê? Porque a vida estava um desespero só. Eu quero uma solução. Passado um tempo, irmãos, não lembro quantas, semanas ou meses, não lembro. Ela me liga do nada. Pastor, eu estou toda molhada aqui, emburrada na toalha, mas eu precisava ligar para o senhor. Eu falei, quem morreu? Eu estava tomando banho. E aí eu não sei se era a leitura bíblica dela, se era o devocional, se era a mensagem de domingo. Aí eu estava revisando na minha cabeça o texto de Efésios capítulo 2. Pastor, eu entendi. Então, meus irmãos, primeiro ela foi convencida por causa das suas necessidades. E tomando banho, como diz um amigo meu, Deus a pegou, tomando banho, ao ponto dela desligar, com toda ensaboada, shampoo na cabeça, enrolar. Ela tinha necessidade de dizer, eu entendi o Evangelho. Meu ponto, meus irmãos, é que o Evangelho é insubstituível para a conversão de alguém. E aceitar a Jesus não cumpre a tarefa, a não ser que você complete isso daí. O problema não é nem a frase em si, mas que às vezes ela é oca de significado. O que é aceitar Jesus? O que exatamente isso compreende? Aí a pessoa vem para a igreja, meus irmãos, e continua a mesma vida. Inclusive, às vezes não tem nem compromisso com a igreja, que é uma coisa que também para mim é uma marca, é uma verdadeira conversão. Ela ama, irmãos. Hoje a gente está falando sobre amar a palavra de Deus, não é isso? Ela ama quando se converte, irmãos, a Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus. Ela não consegue ser o bloco do crente sozinho. Ela quer estar em comunhão com o corpo de Cristo. Isso é uma marca de conversão também. Conversão também é arrependimento e fé. Nosso tempo urge. Vamos lá. Quando Deus realiza a sua maravilhosa obra de regeneração em uma pessoa, espiritualmente morta, né? Isso sempre gera resultados. A Bíblia chama esse resultado de conversão. McKinley escrevendo na página 43. Enquanto Jeremias apontou para a obra de Deus na conversão, Paulo ressalta que também fazemos algo. Ele diz que os crentes de Tessalônica, quando ouviram a palavra, olha o que aconteceu, irmãos, deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, 8 e 9. É Deus que concede o arrependimento e a fé, mas Deus não se converte por nós. Somos nós que nos arrependemos para com Deus e exercemos a fé no Senhor Jesus. Atos 20, 21. Como falei, responsabilidade humana, ação de Deus. Somos nós que rejeitamos o senhorio dos ídolos e passamos a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nossas ações, porém, são o fruto e não a razão da ação de Deus. Então veja, irmãos,
É por isso que alguns autores falam sobre diversas conversões ao longo da sua caminhada cristã. Você tem, obviamente, a conversão que você saiu das trevas para a luz, da morte eterna para a vida eterna, ok. Mas o ponto é, essa conversão, uma evidência de que ela realmente aconteceu, é que você continua se convertendo ao longo da sua vida. Você continua detectando áreas da sua vida, obviamente cada vez mais profundas, onde vai a raiz do pecado. Então ontem me exaltei, perdi a cabeça e falei feio com a minha esposa. Qual é a raiz do meu pecado? De onde é que está isso? Isso que deve me incomodar, irmãos. Uma mentira que foi vendida para você no meio evangélico, que o diabo é o seu principal inimigo. Não. Seu principal inimigo é o camarada que você olha no espelho toda manhã. Às vezes esse camarada ajuda tanto que o diabo tira férias. Ele já está boicotando a vida dele sozinho, dando tiro no pé direto. Não precisa nem ajudar. A gente faz isso. Porque a gente acha sempre que o problema é o outro. O problema é a circunstância, o problema é o sol, o problema é a lua, o problema é o trânsito, o problema é o Detran. Não que ele não seja um problema, isso não é o ponto. A conversão, meus irmãos, ela é contínua na nossa vida. Ela só vai acabar na morte. Como eu já falei para os irmãos várias vezes, o meu segundo motivo para ir para o céu, o primeiro é ele, né? Mas o segundo maior motivo para ir para o céu, meus irmãos, é se livrar da chaga, do câncer, da natureza pecaminosa e do pecado. Você consegue lembrar, meu irmão, um único dia que ele não tenha tentado estragar o seu dia? Está tudo bem, o dia está feliz, está parecendo uma mistura de comercial de margarina com programa ou animação da Branca de Neve, passarinhos cantando. Aí lá ele apresenta a maldita mão dele, às vezes, sim, em uma ação de outro, mas aparece da maneira como eu respondo, maneira como eu interajo. E a conversão precisa ser algo contínuo, portanto, na nossa vida. O que acontece de nossa parte na conversão? Como devemos responder ao ouvir as boas novas? Jesus deixa isso bem claro. Devemos nos arrepender e crer no Evangelho. A mensagem dele era sintética, resumida, né? Esse é o resumo que Marcos dá a respeito da pregação de Cristo. Em Atos e nas epístolas, vemos a presença, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Está vendo, irmãos? Autor após autor, Jesus, apóstolos, até quem nós não sabemos que escreveu Hebreus, todos repetindo a mesma coisa. Assim, o que são arrependimento e fé? O verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer com tristeza e horror e a culpa de suas transgressões e voltar-se do pecado para Deus. Alguém lembra, meus irmãos, o que significa a palavra arrependimento? Ou qual é a palavra que a gente conhece no original grego? Metanoia. Mudança de mente. No meio coaching, empresarial, como é que chama? De mercado de venda de níveis, né? Esse nome que dá nisso, tipo Amway, Rinode, etc. Se usa uma expressão muito interessante, virar a chave. Virar a chave significa quando você pensava de um jeito e alguém lhe convenceu e você vai pensar de outro, né? Essa semana eu virei a chave de alguém a respeito de qual é o carro melhor. Não preciso nem explicar. A pessoa me perguntou, eu conversei, eu falei, tem essa vantagem, tem essa. Eu falei, rapaz, acho que eu vou pegar meu dinheiro, vou lá fazer o test drive, acho que virou a chave, né? Tem um camarada na internet, o tal de Jean Batista, acho que quiseram botar João, mas botaram Jean Batista, e ele pega as pessoas de um certo espectro político, que rima com Batista, e mostra as mazelas
dessa tendência política. Aí o bordão dele, meu nome é Jean Batista, que converte, e aí você sabe o que ele faz. Ele mostra fatos, porque grande parte da população é enganada pela mídia e pela falsa propaganda que é colocada por aí. Vira a chave. Agora, irmãos, é impressionante, eu não posso relatar isso a respeito da minha conversão inicial, porque eu era muito novo e faz muito tempo, 46 anos já vai bater. Mas eu fico pensando ao longo desse tempo, quantas vezes eu estava resoluto em algo ruim, e aí vem uma doce voz, que é impressionante. Vem através de uma música, vem através de um texto bíblico. Não, irmãos, o céu não precisa se abrir, nem Gabriel aparecer. E o Espírito Santo vira a chave. Você estava decidido em fazer aquilo. Você estava decidido em fazer o mal. Não há outro nome para pecado, não há outra forma de escrever. Você estava decidido em fazer daquela forma. E o Espírito Santo nos convence, como o próprio texto diz, Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. É isso, meus irmãos, que é arrependimento. E fé, continuação. A fé salvífica, bom adjetivo, envolve conhecer, concordar e principalmente confiar em Cristo e sua obra redentora. Esse é o problema, meus irmãos, já mencionado, da carne. Como é que é? Eu tenho só que acreditar que Ele morreu na cruz no meu lugar? Ah, tá fácil demais. Tá não. Porque nada em você quer acreditar nisso. Já falei para vocês, meus irmãos, absolutamente todas as religiões do mundo exigem que você faça um longo ritual. Eu não sei se alguém aqui já foi da macumba, mas a mais raiz, mais braba, alguém sabe o que é fazer cabeça? É uma coisa extremamente de denegrir a pessoa. O que a pessoa passa. Eu me lembro de uma irmã que fez cabeça, ela tinha até uma cicatriz de coisas, de cortes que tinham feito no corpo dela. Na igreja, primeira que ela passou, te fala que ela tinha que fazer quebra de maldição por causa das cicatrizes. Eu falei com ela, não, qualquer cirurgia plástica resolve melhor do que quebra de maldição. Porque a sua maldição, se havia, Jesus já levou na cruz, já está resolvido. Mas esteticamente, qualquer cirurgião plástico faz melhor. Mas o que ela narrou, que eu quero contar para vocês, irmãos, é que quando ela se converteu e tudo mais, né, e aí, passado um tempo, ela ouviu falar sobre o batismo. E aí ela foi ao batismo, que ia acontecer na igreja, né, no caso, uma igreja de cidade grande, o batistério lá na frente, aquele lá, a cortininha, né, o fundo com a vegetação do Rio Jordão, aquela coisa bem raiz, bem antiga. E ela comentou com o pastor assim, pastor, eu sabe da minha história, né? Que eu passei para ser aceita pelos orixás, pelos santos, sei lá o quê. Eu já entendi que eu não preciso fazer isso, mas o contraste da simplicidade de ser emergido nas águas e levantar para testemunhar que sem merecimento eu já fui aceita por Jesus, como alguém cai naquele engano? É uma grande pergunta. Dormiu em sangue de animais, nos próprios detritos, para ser aceita. O que você fez, Viviane, para ser aceita? Lucas, o que você fez para ser aceito? O que fizemos, irmãos? É por isso que o cristianismo é odiado. O verdadeiro cristianismo. Eu não me refiro ao cenário político, social, não. Ele é odiado pela índole humana. Paulo chama, meus irmãos, a cruz de quê? Escândalo. Escândalo. Como? Os judeus não continuam não aceitando isso, os muçulmanos continuam aceitando isso, os judeus dizem que é mentira, os muçulmanos dizem que ele foi substituído. Como que o grande profeta Jesus, ou supostamente você diz de Deus, desceu para morrer? Deus não pode morrer. Como disse Agostinho, irmãos, qual é o nosso preço? Qual é o nosso custo? Agostinho disse, um Deus crucificado.
sem absolutamente merecermos de forma alguma. Vamos aqui, irmãos, para a página 41. É bom lembrar que arrependimento e fé são graças inseparáveis. Ninguém pode virar as costas para o pecado sem voltar-se para Deus em fé, e não pode voltar-se para Deus em fé sem virar as costas para o pecado. Se alguém rejeita o pecado, mas não recebe a Cristo, cai em outro pecado. Se alguém recebe a Cristo e não se arrepende do pecado, não recebeu o Senhor. É bom também lembrar que arrependimento e fé são posturas do coração. Sendo assim, é problemático igualarmos essas mudanças internas a ritos externos, como repetir uma oração, levantar uma das mãos ou ir à frente. Essas coisas podem ou não acompanhar a conversão, mas elas não são sinônimos de arrependimento e fé genuínos. Irmãos, um dos maiores evangelistas, comprovadamente, pelo menos em termos de números, do século XX, Billy Graham, ele, perguntado já na sua idade avançada, se ele tivesse que começar de novo seu ministério, o que ele mudaria? Sabe qual foi a resposta dele, irmãos? Eu investiria a maior parte dos meus recursos, porque obviamente a Associação Evangelística Billy Graham tinha muitas ofertas, muito recurso para viajar o mundo inteiro. Ele diz, eu investiria a maior parte dos meus recursos em follow-up, seria o acompanhamento, ou seja, o depois. O ministério dele concentrou-se muito em fazer grandes concentrações, inclusive teve no Maracanã, 76, 78, não lembro. Teve uma no Maracanã, era fazer o grande evento, né? Aí trazia cantores do próprio país, para cantar, obviamente, na língua do povo, e ele ia pregar. E aí fazia o famoso apelo, e multidões iam à frente. Eu conheço, inclusive, gente que se decidiu na cruzada de Billy Graham, então não é que as pessoas não seguiam depois, mas o que ele diz é que um número imenso dentro daquela multidão, não acontecia nada, escorria pelas mãos, porque faltava o acompanhamento. Sabe por que o acompanhamento é importante, irmãos? Porque especialmente nesse tipo de evangelismo, a maioria é convencido e não convertido. É a parábola dos solos, né? O semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho, uma parte caiu entre espinhos, uma parte caiu, nem lembro mais, entre os pés pedregulhos, não é isso? E finalmente, 1 em 4 solos, uma caiu em boa terra e deu fruto a 30, a 60 e a 100. Ou seja, 25% Jesus já disse, vai dar certo. E se você não tem acompanhamento, você perde a possibilidade de reverter um mau resultado naqueles outros. Então ele disse isso na sua entrevista. Além disso, irmãos, a verdadeira conversão pode ou não envolver uma experiência emocionalmente intensa. É verdade. Eu conheço gente que, extremamente de forma tranquila, fleumática e racional, disse, é isso que eu quero. E eu conheci gente que se acabou em lágrimas. E, de fato, a gente verificou depois de conversão. A emoção não é um ponto principal. Tem até um hino do cantor cristão que diz, lágrimas não salvam. Literalmente a letra fala isso. Bem, contudo, as emoções, a emoção se evidenciará em seus frutos. O arrependimento do coração vai se externar na busca visível de santidade. E a fé do coração vai se externar em confissão pública, batismo, de Jesus como Senhor. A evidência da genuína conversão é a perseverança em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para a nossa discussão, irmãos, rapidamente, para a gente terminar o nosso tempo hoje, no número 3. É possível alguém afirmar que crê em Cristo como Salvador, mas não estar disposto a recebê-lo como Senhor e arrepender dos seus pecados? É possível, mas não é uma verdadeira conversão. A pessoa está interessada no bônus, mas não quer o ônus. Está interessado em receber, mas não quer dar. Eu quero ser salvo, mas quero viver a minha vida como quiser. Não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. Número 2. Qual o perigo de associarmos certos ritos externos à conversão do coração? Encher as igrejas de não convertidos. Encher a igreja de bodes. Ó, pastor, que ofensivo. Irmãos, quais são as duas categorias que tem no reino de Deus? No reino de Deus não, no reino espiritual. Ovelhas e bodes. Bode. Só tem esses dois. Você está ofendido, ofenda-se com Jesus. A gente já vê, né? Então, pastor,
assim, ele não é ovelha, mas ele não é um bode, não. É que você não viu os chifres ainda. O chifre da inconversão dele ainda não lhe chifrou. Não naquele sentido, irmão, no sentido literal. Porque você ainda não percebeu as marcas do pecado na vida da pessoa. Porque às vezes é o quê? É a sua mãe, é o seu pai, é o seu filho, mas o pecado está lá, e inconvertido, inconverso. Ok? Finalmente, irmãos, implicações para a vida da igreja. O que fazemos com isso? Um entendimento correto da conversão se expressará nas expectativas da igreja quanto aos novos membros. Mark Dever novamente. Diante de tudo isso, a conclusão é que, sem conversão, sem igreja. Sem um povo convertido, que nasceu de novo pelo poder do Espírito e respondeu em arrependimento e fé, não há uma congregação do Messias. Mas temos o quê? Uma assembleia religiosa. Um ajuntamento, de gente não convertida. Sendo assim, devemos esperar como algo normal que aqueles que se dizem cristãos, pelo menos se arrependam do pecado e creiam em Cristo. Conversão não significa perfeição, mas significa uma vida de arrependimento, ênfase, uma vida de arrependimento e fé, não uma coisa estanque. Como bem colocou o reformador Martinho Lutero na primeira de suas 95 teses. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo arrependimento. Por que ele escreveu essa primeira tese, irmãos? O que foi que motivou ele escrever as 95 teses? Tetzel, a venda de indulgências. A gente fazendo até em libras ali, eu não entendo, irmãos. Venda de indulgências. O pessoal estava, sábado eu vou ao piseiro. Tetzel, queria lhe pedir aqui um perdão antecipado, porque sábado, sabe como é que é, né? Tetzel era o vendedor das indulgências. Ele andava para as cidades e tinha uma musiquinha, né? Quando uma moeda cai no fundo do caldeirão, uma alma sai do purgatório. Deve rimar em alemão, provavelmente, ou em latim, não sei. Que, obviamente, nem existe purgatório e nem se tira a alma de lá se tivesse com moeda. Né? É tão absurdo, meus irmãos, que só a ignorância das escrituras do século XV pode justificar alguém acreditar nisso. E o povo acreditava. Só que o que Tetzel e Roma não esperavam é que dentro de suas fileiras, um monge agostiniano fosse dizer, isso aí está errado. E para piorar, esse monge agostiniano era professor de Romanos. E aí fica difícil, né? Se você conhece Romanos, como é que você vai concordar com isso? O justo viverá pela fé e não por venda de indulgências. Bem, é certo que cristãos podem ficar endurecidos por um tempo, sendo necessário admoestá-los. Gálatas 6:1 fala sobre disciplina. Contudo, alguém que prolongadamente não dá evidência de fé e arrependimento, não deve ser considerado integrante do povo de Cristo. E, portanto, não deve ser recebido ou mantido na membresia de nossa igreja. Então vamos lá, irmãos. Nós já afirmamos agora há pouco no parágrafo anterior que conversão não é perfeição, certo? Agora, qual é a diferença do cristão? Uma vez admoestado, a exortação, irmãos, é um incentivo, ok? Estou exortando você. Agora, a admoestação é um aviso, é uma confrontação. Quando ele é admoestado pelo seu pecado, e ele resiste duramente, número 1, ou parece que se arrependeu dele, mas retorna a ele repetidas vezes, sem nunca mudar isso, você deve falar como falou o apóstolo Paulo aos Coríntios, verifique se você está na fé. Como eu acabei de falar, meus irmãos, todo santo dia, a maldição do pecado aparece na nossa vida, na nossa biografia. Como nós reagimos a ela, a maldição do pecado, ou a ele o pecado, é que define a minha verdadeira conversão ou não. Nós estudamos no seminário sobre a consciência, e uma das consciências que a Bíblia fala é da consciência cauterizada. Você sabe como começa, irmãos, o processo de consciência cauterizada? Afaste-se das disciplinas espirituais. Viva uma vida sem oração e sem leitura da palavra. Está num ótimo caminho, entre aspas, de uma consciência cauterizada. A consciência cauterizada é insensibilizada. O Espírito Santo fala e ela simplesmente não ouve. Ela insiste no seu pecado.
não há arrependimento, não há tristeza segundo Deus, não vão haver lágrimas ou constrangimento. É por isso que você consegue encontrar pessoas que às vezes estão há anos em um pecado. Ele cria uma departamentalização na sua vida. Ele vive aquela situação fingindo que ela não afeta a sua própria existência. Cauterizou. Agora, quando ninguém sabe, tudo bem. Mas quando se sabe do comportamento e da evidência de pecado na vida de um irmão, aí que complica, irmãos. Porque isso não é papel exclusivo do pastor. Em Gálatas capítulo 6, texto mencionado aqui, Paulo disse: irmãos, se vocês que são espirituais vivificarem o irmão em pecado. Por que ele falou espirituais, irmãos? Porque você não está naquele pecado. Não é porque você é um crente melhor, super crente, não. Você é espiritual porque você não está como aquele que está carnalmente no pecado. E Paulo fala para os Gálatas que é responsabilidade deles confrontar aquele irmão. Que aí o bicho pega, porque todo mundo acha que é responsabilidade da liderança, né? Então, uma pessoa do nosso conhecimento uma vez viu um irmão saindo de um motel e a loira não era sua mulher. O máximo que a gente aconselhou é que ela fosse confrontá-lo com o esposo e não fosse sozinha. Certo? Mas é a responsabilidade dela, irmãos. Não tem para onde correr, não. Mateus fala claramente, Jesus disse: se teu irmão pecar, vai e vai contra ti e ele só. Não, mas peraí, o que esse pecado tem a ver com a irmã? O cara está pecando lá contra a família dele. Não, meu irmão. Nós não estamos entendendo o que a gente falou sobre o corpo de Cristo, então. Quando diz um membro sofre, todos sofrem com ele, não é porque o cara está doente só, não. Porque o cara está atolado no pecado, nós estamos sofrendo com ele. E o pecado se persiste, ou o sofrimento se persiste, quando a gente se recusa a ser instrumento de Deus para a confrontação daquela pessoa. Agora, se isso continua e não há arrependimento, 1 Coríntios capítulo 5. A exclusão é uma ferramenta, a gente vai falar sobre disciplina bíblica daqui a uns 2 ou 3 domingos. A exclusão é uma ferramenta bíblica para o membro inconverso. Não arrependido, não inconverso. Não arrependido. Impenitente. Se confrontou confrontou 2 vezes, fez todo o processo. Às vezes, irmão, nós já tivemos processos aqui na igreja que levou 4 meses, conversando com a pessoa, confrontando a pessoa, e não se dobra. Infelizmente, a pessoa foi desligada da membresia. Devemos resistir ao impulso do crescimento numérico vazio. Nosso alvo é ver mais pessoas na glória, e receber em membresia pessoas não convertidas não vai aumentar esse número, obviamente. Só vai inchar nossa igreja com bodes que não amam a Deus e seus filhos, não estimam a Cristo e seu Evangelho, e não desejam a santificação e a obra do Espírito. É impossível pastorear lobos, bodes, o que você quiser colocar aqui. A carne, meus irmãos, ela não se santifica, isso é óbvio. E tem gente tentando manter na igreja gente que não é convertida. Aí vem a famosa frase: se você atrair bodes para a igreja por meio do entretenimento, e a gente pode acrescentar aqui, por meio de uma mensagem vazia, oca, rasa, você vai ter que manter isso aí. Teve um pastor aqui na cidade, que a igreja dele deu uma inchada devido a alguns métodos que a igreja usava. E aí ele narrou para a gente que Deus tocou o coração dele, que precisava dar uma aprofundada, uma amadurecida, uma melhorada no que estava sendo feito lá, e ele assim começou a fazer. Não é exatamente isso, mas ele removeu as luzes, o fundo preto, entendeu o que eu quero dizer? Ele parou de fazer o Halloween gospel, enfim, parou com a palhaçada, né? De um piscar de olhos, dezenas de pessoas foram embora. Bodes, que estavam lá, porque a igreja era maneira. É o que eu costumo dizer, viu? Vocês estão chegando, a nossa igreja é chata pra caramba, só tem Bíblia. Bíblia, Evangelho, sua doutrina. Terça no culto de oração, adivinha só, a gente ora. Quinta no grupo de vida, Bíblia. Louvor 1, 2, né, para começar uma oração, Bíblia. Olha o nosso EBD.
Você já está aí pensando no almoço, e cá estamos nós comendo Bíblia. E hoje à noite, eu até pensei em trazer um malabares e um palhaço, mas eu recusei, vai ter Bíblia. Porque, meus irmãos, como eu estava comentando ontem, né? Tem um certo político que falou que basta não roubar, e você não tem mérito nenhum, você só fez aquilo que você tem que fazer. O que a nossa igreja não tem mérito nenhum. Não tem nada de especial, nada de melhor. É o basicão, sabe? Nem essa aqui, é a camisa sem a estampa, a camisa básica. A camisa básica já não cobre minha nudez, já não cobre meu corpo, não tá bom? Não precisa de uma camisa de grife, não precisa de bolso especial, não precisa de nenhuma estampa, básico, já cumpre a tarefa. E essa é a nossa proposta, meus irmãos, essa é a proposta das Escrituras. É que as igrejas preguem o Evangelho, preservem a sua doutrina, invistam em comunhão, cuidado mútuo. Os passos são simples. Quando a gente está trabalhando com novos missionários, novos pastores e tudo mais, a gente fala sempre a mesma coisa. Olha, não invente moda. Siga os passos básicos. Uma vez eu falei para um colega que perguntou para mim sobre método, como tinha implantado a videira. Eu falei, meu irmão, esquece como eu fiz. Faz o seguinte, não faça nada que nossos irmãos lá na igreja perseguida não possam fazer. Lá não tem Halloween Gospel. Lá não tem São João com Cristo. Lá não tem dança patética. Lá não tem parede pintada de preto, porque nem tem parede. E a igreja não para de crescer. Não é um mistério isso, meus irmãos? Não para de crescer. Anos atrás, não sei se ainda se mantém, as estatísticas na China é que a igreja chinesa dobrava a cada 6 meses. Irmãos, isso é 200% de crescimento ao ano. Eu nunca conheci uma igreja local que crescer dessa maneira. Não sei se continua assim hoje, mas isso era o que a gente falava pelo menos há 10 anos atrás. Meu ponto, irmãos, é que o evangelho é simples, a conversão é simples, e a gente começa a botar esses, olha a palavra da moda, penduricalhos. Já ouviu em algum lugar? Não satisfeito com o nosso soldo, não satisfeito com o nosso salário, que já é riquíssimo, não satisfeito com o nosso conteúdo, que já é riquíssimo, o evangelicalismo moderno fica colocando penduricalhos. Nós tínhamos, meus irmãos, um bolo maravilhoso, com pequena cobertura de chantilly, só para poder dar um gostinho e tal. Hoje inverteu-se, o bolo é um cupcake, mas quando você olha, ele parece aquele bolo dos aniversários dos anos 80. Mas o cupcake está aqui, ó. Tudo isso aqui é glacê, não é nem chantilly. Se ainda fosse, eu ia mergulhar nesse chantilly, que é uma delícia. É glacê, aquele bem açucarado, bem diabético assim. De penduricários, de invenções que se colocam no nosso meio. Bem, vamos terminar, irmãos. Ouça a pregação e discuta. Mark Dever chama falsas conversões de o suicídio da igreja. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Aí ele está falando, meus irmãos, da série que tem aqui, você pode assistir, né, com calma, mas é muito interessante como que isso é uma verdade. As igrejas na Europa fecharam porque os convertidos eram meros religiosos. Nós fomos numa colônia holandesa. Já contei isso para vocês, eu creio, alguns talvez não lembrem. E aí eu fui à igreja, uma igreja pequena, é verdade, assim, não muito grande, talvez 600 pessoas, estilo gótico, arquitetura lindíssima. A Holanda mandou dinheiro, a igreja foi feita. Aí eu subi, meus irmãos. Esse púlpitozinho aqui é chinfrim, púlpito lindo, todo trabalhado no esculpido, sabe? E tinha uma Bíblia enorme em holandês. Eu já estudei alemão, então a leitura é muito próxima. Não entendo uma palavra de holandês, mas eu comecei a ler, eu senti o próprio Lutero. Colônia holandesa inteira. 3 convertidos. Domingo está todo mundo lá. Entre esses 3, não está incluído o pastor, que foi mandado pela Holanda para cuidar. O pior nome da igreja, Igreja Reformada Holandesa. Como que pode ser uma igreja reformada se nega o evangelho? Não é interessante isso? Isso é um vegetariano calvinista, ou vegetariano carnívoro. Misturei as letras 6. É um vegetariano carnívoro.
Uma igreja reformada que nega a salvação pela fé, pela graça mediante a fé. Mas por que mesmo? Como é que começou isso? Mudou-se o entendimento de que ser cristão era pertencer a uma instituição e não realmente pertencer a Cristo. Nossa conclusão mesmo. Tem uma segunda pergunta, né? Qual será a consequência de um entendimento errado do Evangelho e da conversão em nossa evangelização, que, se você está vendo aí do lado, é o nosso assunto da semana que vem. Sabe qual vai ser a consequência, irmãos? Resultado? Vamos evangelizar errado. Deixe de sofrer. Aceite a Jesus. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aí o camarada vem e a vida dele piora. Fake news. Você fez o marketing errado. Eu não sei você, mas eu conheço várias pessoas que depois da conversão sua vida piorou significativamente. Família o abandonou. Teve um irmão lá de família coreana, lá em São Paulo. Ele só conseguiu orar no banheiro. A família até, a mãe falou assim, menina, o que você está fazendo nesse banheiro? Já estava desconfiando de que o rapaz estava lá fazendo outras coisas. Ele falou assim, era o único lugar que eu podia orar na minha casa, para não ser, porque a família era apesar da Coreia ser amplamente evangelizada, a família era shintoísta. E ele havia abandonado, e quando descobriram, foi um quiprocó. Então, meus irmãos, falar que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida é meia verdade. Claro que Ele tem. Mas não necessariamente, circunstancialmente, isso vai se materializar na vida da pessoa. Às vezes vai ficar difícil. Vai complicar. Às vezes ela tem uma profissão que dá muito dinheiro a essa pessoa, que ela não vai poder continuar depois. Essa semana eu estava lendo um texto maravilhoso do Belfort, para o filho dele que completou 21 anos. Né? Você sabe com quem que ele é casado? Com a feiticeira não. Suzana, qual é o nome dela mesmo? Joana Prado, é isso. Eu nem lembro que se era feiticeira. Era feiticeira? É. Lá atrás, os dois hoje servos de Cristo. Né? Quando ela se converteu, a profissão dela não dava não. Eu só glorifiquei a Deus porque não virou feiticeira de Cristo. Porque não duvido mais nada hoje, irmãos, no evangelicalismo moderno. Duvido mais nada. De repente ela ia botar uma burca, em vez da roupa que ela usava. O meu ponto, meus irmãos, é que, às vezes, você se converte, você tem que abrir mão de uma profissão que dá dinheiro. Ou todos os advogados fazem tudo certinho? Eu trabalhei numa firma de advocacia que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, misericórdia, eu tinha que ir lá, entrar cantando, saindo, porque era só conchavo. Aí eu fiquei pensando, gente, alguém tem que se converter nessa firma para mudar isso aqui. Está vendo, irmãos? Toda profissão tem. Ou você é parte da polícia, da banda podre. E junto com seus colegas você fazia um monte de coisa errada. E agora? Viu? A conversão às vezes complica a vida da pessoa. Não é tão fácil assim como a gente pensa. E às vezes alguns pregam. Conclusão, irmãos. Compreender corretamente a doutrina da conversão é essencial para o entendimento da natureza da igreja e também da sua missão. É só quando as primeiras 4 marcas estão em seu devido lugar que podemos seguir para as próximas. É só pela exposição da Escritura, primeira marca, e de sua sã doutrina, segunda marca, pelo entendimento correto do Evangelho, semana anterior vimos, e da conversão que podemos proclamar com fidelidade a mensagem cristã ao mundo. Então vejam, irmãos, as marcas de uma igreja saudável estão organizadas em sequência lógica. Prega-se a verdade, ok? Ensina-se a verdade, pregação expositiva, sã doutrina. Logo em seguida, você tem o entendimento correto do que é o Evangelho, do que é a conversão. Agora você pode pregar ao mundo, sem escamotear, sem dourar a pílula, sem mudar a pregação. É sobre isso que veremos na próxima aula, como está aí, né? Evangelização, ok? Meus amados irmãos, há muito que se aprofundar nisso, muito mais do que nós temos, até passamos um pouco, em cerca de 2 horas de EBD. Precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas, que
nós não temos espaço para criatividade no reino de Deus. A criatividade se atém a, talvez, você fazer uma peça, uma coisa e tal, mas a essência não pode ser mexida. E por mais que eu creio que a maioria dos evangélicos afirmariam isso, na prática, a teoria é outra. E essa precisa ser a nossa preocupação. Eu espero que você tenha pensado muito no que você tem crido e falado diante daquilo que nós vimos, tanto hoje como na aula anterior, e Deus possa nos abençoar a servirmos de uma maneira mais íntegra e integral ao nosso Senhor. Amém? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, aquilo que aprendemos hoje. Obrigado, Deus, pela necessidade de reafirmar essas essências da Tua palavra e do Evangelho aos nossos corações e mentes e à nossa igreja. Dá-nos uma tarde de descanso, que à noite possamos estar aqui para celebrar mais uma vez a morte e a ressurreição de Cristo e proclamar a sua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.